essa nova série de pregações que tem por título A Medida de uma Igreja Saudável, que é o tema do livro que foi distribuído aí a alguns irmãos hoje, e você que já recebeu está tendo a oportunidade de ler, se não leu, leia. O que nós vamos tratar um pouco aqui no primeiro capítulo. E o primeiro capítulo, ele traz essa abertura que está aqui, sucesso no ministério. Daqui a pouco a Gil e o Mateus vão aumentar. Sucesso no ministério. Quantidade ou qualidade? Quantidade ou qualidade? Para medir se o nosso ministério, se a nossa igreja, se as coisas que nós fazemos para Deus está indo bem. Que medida que a gente usa? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Os nossos irmãos aqui que trabalham com educação física sabem muito bem disso, e também as pessoas de saúde, né? Mas os irmãos que trabalham com educação física, essa é uma medida que eles usam, que é o IMC. Certo? Certo, Fábio? Certo, Israel? IMC é uma medida que a gente usa para saber se o nosso peso, o nosso grau de obesidade, né? Então vai lá, mede o IMC do homem, o IMC da mulher. Do homem, até onde eu sei, o ideal seria 27, o limite. A partir daí você já começa a ter um sobrepeso, depois uma obesidade, depois obesidade 1, obesidade 2 e depois você morre, né? Você foi escalando esse grau aí, né? Tem também outra medida que a gente usa, que é a medida da pressão. Qual que é a pressão aí? Que agora disseram que 12/8 já é preocupado, já é alta, né? Você tem 12/8, você está ali no limite para uma, né? 12/8. Qual outras medidas que a gente poderia falar aí? Então, medida de peso, medida de pressão. Hã? Temperatura. Qual que é a temperatura ideal? Se for pentecostal, é baixo isso aí. Se for um sorveteriano, 36,5 tá bom. Os irmãos da presbiteriana vão ver essa live aí, vão derrubar a nossa live. 36,5 é o ideal. Criança já começa a ficar com 37, 37,5, já é preocupante, certo? Pois bem. São medidas, irmãos, que dão para nós uma visão de qualidade, de saúde, que mais? Nos coloca a medida é para trabalhar em nós. Se vocês quiserem fechar as portas aí, fique à vontade, tá? As medidas são para trabalhar em nós o quê? O padrão. Eu descobri que eu estou fora do padrão do IMC. Não precisa também explicar muito, né? Mas eu estava em obesidade 2, agora eu estou em obesidade 1. Olha o que Deus faz na vida do cliente. E vai baixar para obesidade, daqui a pouco eu vou estar fininho, cara. Ficar igual o João, assim, ó. Eu acredito num Deus de milagres. Mas estou trabalhando para isso, não para ficar igual o João ali, né? Por quê, irmãos? Porque para o que Deus tem que fazer na minha vida, eu tenho que viver muito, Josélia. Existia um missionário escocês, se não me falha a memória, que ele disse assim, esse homem foi um homem muito usado por Deus. Ele morreu com 29 anos. Ele pregou muito a palavra. E no leito de morte, ele diz o seguinte: Deus me deu uma missão e um cavalo. A missão não acabou, mas eu matei o cavalo. Ele estava dizendo dele mesmo, que ele não se cuidou. Que para aquilo que Deus tinha para ele foi negligente. E ele estava morrendo de uma doença que ele tinha adquirido em missões. Mas por quê? Porque não cuidava da sua saúde. Era uma medida que ele deixou de olhar. E às vezes quando nós estamos olhando para crescimento de igreja, nós olhamos muito para a quantidade, Ademir. Nós somos assim. Estava conversando com a Mira hoje de manhã, falei, Miriam, se você chegar numa praça de alimentação, você vai num restaurante que está, você não conhece o lugar. Aí você começa a dar uma analisada, foi numa cidade turística, não conhece muito bem, aí você dá uma olhada, você fala, você quer comer, Fábio? Não conhece o lugar. Você vai num restaurante cheio ou num vazio? No cheio. Geralmente é assim. Se está cheio ali, a comida é boa. Agora já pensou na possibilidade que todos que chegaram e encheram aquele lugar pensaram igual a você? O efeito manada, William. O primeiro chegou, não tinha ninguém, ele foi no 1. O segundo olhou, 1-0, 1-2. O terceiro chegou, 2-0, 3. E foi, e encheu o lugar. E às vezes aquele outro lugar tinha uma comida muito melhor. E você, por uma questão de desconhecimento, optou por quê? Pelo que todo mundo faz.
E isso é uma questão que acontece muito quando a gente tem desconhecimento, irmãos, das coisas. Porque geralmente o Fábio, quando quer levar a Patrícia, fala: querida, vamos hoje ao Coco Bambu. Acertei? Tô demais, hein, cara? Aí, Pati, somebody love. Aí, ó. O pastor Cláudio fala: querida, vamos ali no Fornalha. Ele gosta da comida do Fornalha, né? E por aí vai, né? Melissa, eu falo para ela: vamos no McDonald's. Para ela é o máximo, né? Mas não é assim, porque a gente conhece. Então a gente vai lá porque eu quero comer aquele peixe, vou lá no Outback, quero comer aquela costela. Eu conheço, eu tenho ali maneiras, eu tenho padrões, eu tenho elementos que já me fazem escolher. Fora disso, a gente vai na quantidade. E o ministério, a igreja dos nossos dias também tem passado por isso, por uma medição de quantidade ou qualidade, principalmente, irmãos, porque nós estamos expostos. Uma pessoa que olha o culto de ontem na live e olha o culto de quarta-feira, que é o de oração, ele vai falar: cadê aquele povo que estava no culto dos homens? Se ele assistiu o culto da transmissão do sábado, eu vou, cara, eu vou nessa igreja é muito boa, cara, tem uns pagodeiros lá. Só que domingo, quarta-feira não tem pagode, né, Fábio? Só violão e voz, né? Porque está olhando um dado isolado. A gente faz isso direto. A gente geralmente vai por uma indicação, a gente olha aquilo que está todo mundo olhando. Cara, indica uma série boa aí para mim. Aí o cara gostou, mas ele tem um tipo de gosto. Aí você vai assistir, a mesma série que ele falou que era boa, para você não é. E muita gente hoje está encarando a questão da igreja de Mar assim. Pô, aquela igreja lá é legal, hein, cara? Eu vou naquela igreja lá porque gostei lá daquele pastor moderninho, cara. Pastor lá, gostei daquela pastora pregando. Ou aquele grupo de louvor é top, hein? Acho que eu vou lá naquela igreja porque eu gostei do som do que eles fazem. O pessoal lá do acolhimento, lá da recepção é muito bom. Então as pessoas vão usando critérios de sucesso, que eu chamei aqui de critérios de sucessos modernos para uma igreja. Então, quais são os critérios que as pessoas estão usando hoje? E eu não quero generalizar, tá, irmãos? Não quero falar que todo mundo faz isso. Mas, às vezes, irmãos, por estarmos conversando, estarmos olhando movimentos que acontecem, principalmente na igreja brasileira, por estarmos olhando principalmente aquilo que é exposto na internet, como propaganda, as pessoas estão escolhendo muitas vezes uma igreja, ou um ministério, ou um local, pelo número de pessoas. Legal, o restaurante está cheio. Ali a comida deve ser boa. O pastor deve ter uma mensagem boa, louvor deve ser bom, estacionamento é legal. Ou se não é por essas questões assim de quantidade de pessoas ou abordagem, muitas vezes é por essa segunda coisa que eu coloquei aqui, que é a estrutura do local. Então, Fábio, o cara chega na igreja muitas vezes, igual ele vai procurar escola para colocar o filho. Ele chega na igreja, aí ele olha: será que aqui tem sala para as crianças? Para o meu filho? Eu vou lá ver se tem sala. Aí ele vai lá, primeiro culto, né? Espião de igreja. O cara quer lá, ele fala: tem sala para as crianças, beleza. Demorei 10 minutos para estacionar meu carro. Legal, tem estacionamento. Aí vai lá: olha, tem uma área de entretenimento aqui, depois dá pra gente almoçar aqui na igreja mesmo, que bacana. Legal, tem aqui um trabalho para as mulheres, que legal. Tem um trabalho para os homens. Nossa, que legal. O menu aqui é recheado. Eu acho que eu vou ficar nessa igreja. Por quê? Porque nós queremos comodidade. Não queremos comodidade? Não acabamos de falar que a gente tem um problema aqui, que a nossa escada a gente não consegue atender todas as pessoas? Como é que a gente vai ser uma igreja inclusiva, senão a gente não consegue ter um acesso numa escada? É claro que a gente tem que pensar nessas coisas. Mas a escada não é o reino de Deus, irmãos. A escada não é a palavra de Deus. Não é a escada que vai fazer a gente cuidar ou não de vidas. Isso daqui a pouco se resolve. Porque a gente poderia estar num lugar plano e não olhando e não cuidando de ninguém. Tá certo? Então, muitas vezes, a estrutura hoje, para quem está procurando uma maneira de escolher uma igreja, se torna algo como fator de decisão. É verdade ou é mentira isso?
O que vocês acham? Estou contando história aqui ou faz sentido, não faz? E faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque, inclusive, quando a gente começa a olhar quantidade e estrutura, muitas vezes você sai, consome, nem é notado. Não é assim no shopping? No shopping você chega lá, põe seu carro, tá. Desceu na escada rolante, vai 1, 2, 3, 4 lojas. Aqueles lugares que você acessou, você é notado. Os outros, meu amigão. E você também não nota ninguém, muito bem colocado. Você não nota ninguém, você não é notado e não nota ninguém. Por quê? É uma área de consumo, queridão. Não é pra você fazer relacionamento. É área de consumo. E a igreja virou área de consumo. Pode observar. As igrejas estão se tornando áreas de grande consumo. Você quer ver o exemplo disso? Você pega uma igreja hoje, estruturada, e veja, eu não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que nós estamos pegando questões que são do mercado e trazendo para dentro da igreja. Então, as igrejas hoje têm missão, valor e objetivo. E o que ela tem também? Um slogan. Por quê ela tem isso? Porque a igreja está sendo trabalhada como marca. Como marca. Então, por exemplo, nós temos um slogan nessa igreja. Qual é? Um lugar onde as pessoas vêm primeiro. Sabe qual que é a dificuldade? Não é criar o slogan, é fazer ele existir. Tornar ele prático. Porque o slogan tem que refletir uma prática, e não criar um slogan para criar a prática. Certo? Então, se em algum momento a gente se preocupar mais do que as coisas, se preocupar mais do que com as coisas do que com as pessoas, acabou a prática. É só uma frase bonita. Porque nós estamos importando técnicas de marketing para dentro da igreja, para poder valorizar a marca. E quanto mais a gente valoriza a marca, mais a gente atrai pessoas. Quanto mais a gente atrai pessoas, a gente atrai contribuição. Quanto mais a gente atrai contribuição, mais a gente enriquece. Você nem gosta tanto do tênis lá, uma marca, mas você recebe tanta propaganda, você vai lá, tá bravo com a Patrícia, vou comprar esse tênis. Sim ou não? Brincando, hein, Patrícia? Hoje eu peguei vocês, hein? É que ele vai te levar no coco bambu depois. Mas é assim. Quantidade de pessoas, estrutura local. Vou fazer uma continha matemática aqui, ó. 500 menos 380. 120. 500 menos 380. 120. Os bons de Bíblia aí matou. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aqui? Hã? A reunião. A reunião que começa com 500 pessoas e daqui a pouco ela está com 120, cara. Quando nós vamos entender isso aí na palavra, e eu não vou fazer uma dinâmica rápida aqui para não precisar ficar abrindo aqui no telão o versículo. Vocês vão me ajudar aí a achar os versículos. Vocês estão lendo a Bíblia na semana? Pelo menos no domingo vocês vão ler. Comigo aqui. Raça de víboras. A pastora Vanilda falou que não. Assim. Brincadeira, irmãos. Só para falar a verdade brincando. 500 menos 380. Uma conta que diminui. 500 vira 120. Leia comigo aí. Quem vai encontrar para mim? 1 Coríntios, quem vai ler? 1 Coríntios 15, 6. Levanta a mão aí, quem vai ler? Escolhe aí para mim. 1 Coríntios 15, 6. Cada um de uma vez, senão eu não... Levanta a mão aí que o João vai... Aqui, ó, Luzinete. Quem vai procurar Atos 1,15 aí? Levanta a mão, próximo. Melissa. Vamos lá, então. O João, depois a Melissa. Vai lá, Luzinete. 1 Coríntios 15, 6. Pode ler. Valendo. Com o microfone. Você tem que ler com o microfone. Você tem que ler... Segura o microfone para ela aqui, João. Assistente de palco. 15, 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Perfeito. Ressurreição tem lá
Jesus aparecendo para 500 crentes. Tem uma plateia de discípulos e pessoas de 500 pessoas. Vamos lá, Atos 1,15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas, disse: Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Amém. Era só o 15, você leu 3. Já leu bastante hoje a Bíblia, hein? Ela leu pouco na semana, ele resolveu ler os 3. 500 para 120. Você entrava numa igreja dessa? Você está lá assistindo os caras. Aí um dia tem 500, outro dia tem 450, um dia tem 400, 350, 300, 250. Tô fora, cara. Essa igreja aí não cresce, não. O povo tá indo embora. Virou 120 do nada. Você pega o 1 Coríntios menos o Atos 1,15, virou 120 pessoas. Que igreja é essa? Eu não vou nessa igreja não, cara. Na verdade, eu vou nessa outra do 380, que eles abriram outra igreja, eu tô indo para lá com eles. Achou a igreja do primeiro século na primeira reunião, pastor Carlos Wagner. E sabe por quê, né? Porque Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Os caras falaram, culto de oração, não vai rolar para mim. Culto de oração, culto de palavra, vai ter que ficar reunido, eu não gosto desses caras. Fala, Demir. Fator convivência, entra o fator convivência. Porque enquanto Jesus está aqui, os nossos problemas estão resolvidos. Seus problemas acabaram. Jesus vai embora. Opa, o Pedro é chato, hein? Pedro é complicado, não dá para ficar com ele não, cara. 500 pessoas, e aí assim, ó, hoje vai você, amanhã não vai, daqui a pouco vou pegar a palavra do William aqui ontem, só vai ver a bênção quem permanece, só vai ver a bênção quem obedece da sua pregação de ontem, e fica 120 obedientes, irmãos. Se a gente olhar o dado aqui numérico, essa igreja é boa ou ruim? Quantidade ou qualidade? É ruim. A igreja é para crescer, não é para diminuir. Não. Mas como é que a senhora sabe disso? Mas é porque... E porque só leu a Bíblia, só está contando a história do fim para o começo. Aí fica fácil, querida. Mas a gente lá pode ser que a gente estaria no grupo do 380, não sei. Alguns aqui mais santos falam, não, imagina, eu estaria no 120. Amém. E eu estou quase no 380. Para eu ficar no 120 está difícil. Não tem problema. Não tem problema. O que a gente precisa olhar é qual que é a perspectiva, e o livro vai falar sobre isso no primeiro capítulo. Qual que é a perspectiva que nós temos? O texto vai nos trazer, irmãos, uma informação muito importante, que assim como era aproximadamente 500, era aproximadamente 120. Mas a questão é que a gente tem que pegar esses grandes dados que estão na Bíblia para dizer o seguinte, Ademir. Quantidade não determina o que a pastora Vanilda acabou de falar aqui, que é os verdadeiros adoradores. Porque Deus não tem problema com 500 e Deus não tem problema com 120. Quem tem problema com isso somos nós. Jesus não tem tanto problema com quantidade que um dia ele multiplica o pão para 5.000 pessoas e no outro dia ele diz, pode ir embora. Vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão. Aliás, hoje tinha uns irmãos ali na cozinha, que eu cheguei ali, eles estavam comendo pão. E eu falei isso para eles, vocês estão vindo aqui atrás de mim por causa do pão. Eu não vou falar quem é, porque são pastores. Aqui não escapa ninguém, Pedro. Brincadeira, viu? Vocês são queridos. Mas Jesus falou isso, ó. Hoje não vai ter pão, não. Pode ir embora. Vocês não comer da minha carne e beber do meu sangue, esquece. E vocês não vão fazer isso. E os discípulos também já ficam meio ali meio alite, meio calabresa. O que a gente vai pedir? E o Pedro se põe à frente e diz o quê? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Qualidade. Qualidade. Não quantidade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Agora, olha essa conta aqui. Como é que a gente faz essa conta aqui? 120 mais 1 igual 5.120. O que acontece? Alguém tem uma calculadora aí? Não. Como é que 120 mais 1 dá 5.120? Que calculadora é essa?
Hã? O Ademir falou que lá tinha um fator convivência. Naquela conta lá, certo, Ademir? Qual que é o fator que tem nessa conta aqui? Vamos ver aqui. Quem vai ler para mim Atos 2, do 1 ao 4? Atos 2, e nós vamos ficar quase a pregação inteira aqui em Atos, tá? Atos 2, 1 ao 4. Quem vai ler para mim? Levanta a mão aí. Miriam, por favor. Atos 2, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Presta atenção. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram Aleluia. sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas Glória a conforme Deus. o Espírito os habitava. Amém. 41. Quem vai ler o 41? Ali, a Patrícia, o 41 para mim, por favor. Se ficar ruim com o microfone, a gente lê só. Tá? Para não perder tempo. Os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Opa. Então, no dia do Pentecostes tinha 120. Aqui acrescentou mais 3.000 nessa pregação. 3.120. E parece que ali no Atos 4:4, quem vai ler? Esse número vai chegar aqui, ó. A Cleusa aqui, ó. O Israel vai ler o próximo aí. Por favor, Israel, já vou te dar o versículo. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Opa, então tem 5.000 famílias, 5.000 homens, porque naquela época o dado era contado por família. 5.000 homens, mais o 120, que receberam o Espírito Santo. 5.120 homens. Fora as mulheres e as crianças. E os 120 do começo. O que é esse fator 1 aqui, gente? Que 120 mais 1 dá 5.120. Que vocês perceberam nesse texto aí? É o Espírito Santo, Massaranduba. Você é um cara bom mesmo, hein? É o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo trabalhou com a igreja falida. Porque se ela era 500, baixou 380, ficou 120... Eu acho que aqueles 380 tá na conta desses 5.000 aí. Acho que eles voltaram. Aqueles 380. Eu voltava na hora. Rapaz, a gente só não estava lá. Mas vamos voltar lá. Aquilo que aconteceu com o 120 naquele momento é a história do 120. Tem coisas na história da igreja que é para uma porção de pessoas. Por exemplo, a Cida, quando vem aqui dar testemunho. Irmãos, eu sou muito feliz com Deus aqui. Os irmãos sabem que a ICL começou no garagem da minha casa, né? Já percebeu esse dado? Já percebeu? Irmãos, eu estou muito feliz. Você sabe que a ICL começou na garagem da minha casa, né? Dá para tirar isso dela, irmãos? É igual ao 120. É deles. Eu sou da turma do 120. A igreja começou comigo, eu estava lá no Senaco. Eu chegando lá, cara, beleza? Eu sou da igreja de 2025, então. Eu estava lá no Senaco, primeiro século eu estava lá. Rapaz, eu preguei tanto de você, sabia? Vai acontecer isso, irmãos. Nós vamos conhecer várias facetas da igreja, de uma grande igreja que está espalhada. A revelação de Deus, o mistério de Deus na terra, nós vamos conhecer esse grande grupo. E cada um vai ter uma parte, cada um de uma nação, cada um de um tempo. E nós iremos nos reunir e conhecer essa grande igreja. Então, ter 30, 40, 50, 10.000 pessoas não é o dado quantitativo que vai dizer se uma igreja tem o Espírito Santo ou não. O que eu sei é o seguinte, aonde o Espírito Santo está, há crescimento. Amém? Porque essa igreja de 120 é a mesma de 5.000. É a mesma igreja. O problema não é crescer. O problema é o que está fazendo você crescer. Porque nós podemos fazer essa igreja crescer sem o Espírito Santo. Podemos. E a gente sabe fazer isso. Sabe? Agora nós vamos fazer a igreja crescer desse jeito pernicioso, humano, né? Vamos arrumar um monte de problema. Não que aqui não tenha problema também. Vamos arrumar outros.
e a gente vai abraçar o capeta depois. Não tenha dúvida. Porque nós estamos vendendo, fazendo negócio da fé. Não foi para isso que Deus nos chamou, certo, Josélia? Não foi para isso. Então é melhor você ter um rebanho de 30, 40, 50, 10, 5 e chegar nas mansões celestiais do que 10 mil e se perder. Agora, você pode ter 10 mil e chegar nas mansões celestiais com 10 mil? Pode também. Depende de como você está crescendo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Eu vou correr aqui porque o nosso horário já está avançado e eu sei que vocês estão cansados também de ontem. Claro que eu não vou dizer que eu já estou acabando, né? Conceito de sucesso ministerial. O sucesso nas igrejas do Novo Testamento, quero pegar 3 exemplos de igreja, vou ser o mais rápido possível. O sucesso nas igrejas do Novo Testamento foi baseado na transformação espiritual e na fidelidade. Não em números ou tamanho. A igreja cresceu, Vitor? Cresceu. A igreja do Novo Testamento cresceu. Nós acabamos de ver um dado numérico que ela cresceu. Claro que sim. Tanto que ela cresceu que ela chegou nos nossos dias. Agora, não é baseado em fatores humanos. A transformação espiritual e a fidelidade operada pelo Espírito Santo na igreja começou a produzir esse crescimento e nós vamos ver isso agora. Os irmãos estão entendendo? Coloquei essa imagenzinha aqui. Não sei se você vai conseguir ver aí de trás. Qual o real sucesso? Quando você não conhece a sua grandeza, qualquer um te diminui. Tem uma árvore gigante ali, sem raiz, e uma árvore pequenininha. Olha o tanto de raiz que tem para baixo. Quando você não conhece a sua grandeza, qualquer um te diminui. O que importa no crescimento saudável é as suas profundas raízes, o seu fundamento. Se você não consegue entender aonde você está fundamentado, qualquer um que parecer melhor, parecer grande, vai te convencer a mudar de referência. E o que eu chamo de mudar de referência? Eu vou te dar um dado mudar de referência. Você começar, como o pastor diz aqui, começar a seguir a Genésio em vez de seguir Jesus. Ah, sabe o que é? Na minha igreja não tem aquele trabalho específico de mulheres e naquela outra tem. Então eu vou para lá. Na minha igreja, eu queria tanto pregar, mas o pastor não deixa eu pregar. Sabe, querido, o que acontece em termos bem práticos? Termos bem práticos aqui. Cada um foi chamado para um trabalho, para um dom, para desenvolver algumas coisas. E às vezes, a gente olha algumas coisas acontecendo na igreja e você, por uma questão de reconhecimento, você quer estar naquele lugar. Mas talvez Deus não te chamou para isso, querido. E você vai matar a sua vida espiritual tentando ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Em vez de você crescer espiritualmente, você vai diminuir, você vai ficar entrevado. Eu acompanhando meu pai na vida ministerial dele, sempre tinha alguém que ficava, em termos práticos aqui, bastante, um termo bem técnico que eu quero usar agora, ficava na bota. Um obreiro. Tinha obreiro que até usava o sapato igual meu pai. Né? Tinha outros que começavam a falar igual o senhor. É engraçado isso. Por quê? Referência quer espelhar, mas acaba tirando a sua identidade. Cara, ninguém prega igual a pastora Vanilda aqui. Mas também ninguém prega igual eu. Ninguém toca o contrabaixo igual você. Mas ninguém vai tocar o violão igual eu. Ninguém ajuda ali na mesa de som igual a Gisele. E ela também não vai... Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é uma competição. Quando nós não temos essa consciência de fundamentos, qualquer um que chegou fazendo o melhorzinho, você já se sente menos. Irmãos, Deus nos colocou nesse lugar para nós crescermos cada um no nosso serviço e ministério, para que nós possamos, através disso, abençoar uns aos outros. E não... Entendeu? Eu sou melhor que o outro, tal. Não. Não é. Então a gente tem que respeitar isso e não nos diminuirmos, porque o importante para crescer são as raízes. Quero trazer aqui 3 exemplos de igreja do Novo Testamento. A maioria das igrejas do Novo Testamento eram pequenas. Pequenas, irmãos. A gente olha essa igreja poderosa do Novo Testamento, mas ela era pequena, Vitor. No primeiro século, estima-se que Roma, como sociedade, tinha no máximo 500 mil de pessoas. Irmãos, 500 mil de pessoas.
Nós temos no Brasil, se eu não me engano, o último dado oficial era 202 milhões de pessoas no Brasil. No Brasil. A proporção da igreja de Cristo no primeiro século era muito pequena. Elas eram em casas, inclusive. Então, mesmo em grandes cidades, essas igrejas eram pequenas. Porém, o que era enfatizado e o que é enfatizado no Novo Testamento, que nós vamos ver, é a qualidade dessas igrejas e não a quantidade. A igreja não está preocupada em crescer. Isso era um dado que acontecia naturalmente. A preocupação era na qualidade. Vamos para a primeira igreja. Igreja de Jerusalém. Deixe-me ver. Não, tá bom, tudo bem. Igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém tinha uma característica que nós lemos aqui já nos textos. Era uma igreja que tinha e manifestava o poder espiritual. Uma medida da igreja que cresce de forma saudável. O que aconteceu aqui hoje? O poder de Deus se manifestou aqui hoje. E não é o poder de Deus se manifestando de forma infantil e irresponsável. A gente sabe exatamente o que a gente está fazendo aqui. E nós sabemos que nós somos instrumentos do Espírito Santo. Amém? Queridos, eu preciso que vocês prestem atenção ou vocês conversem na salinha aqui fora, tá bom? Vocês são os queridos, viu? Vamos continuar. A igreja de Jerusalém era uma igreja que manifestava o poder espiritual. Nós vimos isso aqui, o Pentecoste. Depois nós vamos ver Pedro pregando conversão de almas. Depois nós vamos ver eles sendo presos e ainda as pessoas sendo convertidas. Nós vamos ver no capítulo 4, se eu não me engano, Pedro chegando na porta do templo Formosa, tem um paralítico. E o que ele diz? Sou o presidente da igreja primitiva. Chegou aqui o presidente. Tira esse aleijado aí que eu tenho que passar. Você não leu essa Bíblia? Essa Bíblia eu estou escrevendo. Não, ele fala assim, querido, é o seguinte, não tenho uma moeda aqui, meu bolso está furado, não tenho nada. Não tenho esmola para te dar. Mas o que eu vou te dar, ninguém vai te dar. Em nome do Senhor Jesus, pega a tua cama, levanta e anda. Pastor Hernandes Lopes tem uma frase muito, muito bem colocada, que ele diz o seguinte, hoje a gente tem dinheiro, mas não tem poder para dizer o paralítico. A gente tem o dinheiro para tirar o paralítico, mas não tem dinheiro para falar, levanta e anda. Percebe a questão do grau do quanto a igreja está saudável? Decadência? Então, uma característica da igreja de Jerusalém era uma igreja de poder espiritual. Ela teve lá nela o evento de Pentecostes e ela cresceu muito. Ela cresceu porque ela tinha muitos milagres. Era impossível negar a presença de Deus na igreja de Jerusalém. A outra questão, preparação espiritual. A igreja, irmãos, de Jerusalém, ela não começou com gentios. Tinham judeus, e aí eu vou usar aqui o termo Bíblia, mas não era Bíblia, porque nós não tínhamos o Novo Testamento escrito, mas tinham judeus que conheciam a Bíblia. Conheciam o que estava escrito, o que nós chamamos de Velho Testamento. Eles conheciam a Torá, eles conheciam os Salmos, eles conheciam os profetas, eles conheciam. Então, quando eles viram aquilo acontecendo, eles se apropriaram daquilo. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes vieram judeus de todas as partes. E eles se converteram. Mas quando eles voltaram para casa, eles não voltaram depois ligando para Pedro e falando, Pedro, é o seguinte, a gente se converteu aí ontem, com aquele movimento do Espírito Santo, só que tem que fazer discipulado. Não foi isso que aconteceu. Eles já conheciam. Eles já sabiam o que eles tinham que fazer. Por isso o movimento de crescimento tão grande da igreja. Você vai ler os 4 primeiros capítulos, você vai ver que os judeus que se convertem já sabiam do que ia acontecer, Fábio. O que ia começar a acontecer dali em diante? O movimento do Espírito Santo, derramamento de dons, batismo em nome de Jesus. Aí era uma outra fase da igreja. O para trás já conhece.
Por que eu estou dizendo isso? Será que nós, como igreja, que queremos receber a manifestação do poder de Deus na nossa vida, conhecemos a palavra? Será que a gente quer crescer só por causa do poder, para ter poder? Ou a gente nós estamos crescendo porque nós confiamos tanto no poder daquilo que já está revelado na palavra, que isso começa a aparecer para a gente, na nossa vida? Senão a gente vai atrás só de poder. E poder sem controle, irmãos, poder sem fundamento, poder sem raiz se torna destrutível. Outra característica, como eu já disse aqui, os sinais e maravilhas que aconteciam, isso acelerou o crescimento e a expansão da igreja. Fatores de crescimento divinos, a presença dos apóstolos e a obra do Espírito Santo foram essenciais para o genuíno desenvolvimento espiritual. Veja, irmãos, o que aconteceu na igreja? Aqueles homens que estavam agora trabalhando as conversões, lembre-se, foram os mesmos homens que andaram com Jesus. Eles eram testemunhas oculares. Eles não só presenciaram os milagres de Jesus, a história, mas eles também começaram a executar essa história. Esse ministério que Jesus começou de crescimento e poder, isso começou agora a acontecer na vida deles. Então, por exemplo, você está passando na rua e você é o Pedro. E o lado que o sol está batendo, tem doente aqui, ó. E você vai passando e a sua sombra vai curando os doentes. Como é que você não quer ir numa igreja dessa, onde o pastor cura com a sombra? Era algo extraordinário, cara. Vai ter informações sobre o apóstolo Paulo, que aí já é outro momento, que as pessoas traziam lenços, roupas, para ele orar e ungir, e levavam, e aquelas pessoas que tocavam naquelas roupas eram curadas. Então, esse poder espiritual é uma medida saudável para o crescimento da igreja de Jerusalém. Amém, irmãos? Vou avançar rapidamente para que a gente não perca nenhum ponto. Igreja de Antioquia. Vamos olhar outra igreja que vai nos trazer um dado de crescimento. Igreja de Antioquia. Quem são os homens que vão trabalhar na igreja de Antioquia? Paulo e Barnabé. Primeiro Barnabé, depois vem Paulo. Dado importante aqui. Todos os sinais de maravilhas aconteceram com Paulo e Barnabé. Paulo, quando ele ora por 12 homens, exatamente igual aconteceu no Pentecoste. Aqueles homens ainda não são batizados no batismo de Jesus, eles são batizados no batismo de João. Paulo então pergunta para eles: vocês são batizados no batismo de Jesus? Não conhecemos o batismo de Jesus. Batiza os 12 homens, ora por eles, batiza nas águas. Quando eles levantam, a Bíblia diz que o Espírito Santo cai sobre esses 12 homens. Exatamente como no dia de Pentecoste. Tudo o que aconteceu com os apóstolos na igreja de Jerusalém começou a acontecer na igreja de Antioquia, com uma diferença, irmãos. Antioquia tinha uma outra marca saudável de crescimento. Antioquia se tornou uma igreja missionária. Então não adianta ter só poder e esse poder fica dentro dessas 4 paredes. Características da igreja de Antioquia. Base missionária estratégica. Antioquia serviu como um importante centro missionário do Novo Testamento, influenciando o evangelismo dos gentios em uma grande cidade. Olha que coisa interessante. Jerusalém, qual que era o foco de Jerusalém? Evangelizar judeus. Qual passou a ser o foco de Antioquia? Gentios. O evangelho começou a se estender para outros povos. Não adianta nós nos tornarmos, a nossa igreja ter um fim em si mesmo e se tornar um sal no saleiro. É melhor nós termos uma igreja de 20 crentes e financiar um missionário na África, ter uma igreja de 20 mil e não fazer nada por missões. Pastor, mas os 20 mil não estão sendo alcançados pelo evangelho? Sim, também é o ID. Mas aqui, irmãos, a gente está dizendo sair da nossa esfera. Usar a nossa força para atingir outras pessoas. Foi o que eles fizeram. Porque Antioquia se tornou uma base de igreja, começou a criar obreiros, começou a enviar esses obreiros em viagem missionária. O nosso caixa financeiro, ele não pode ser só para pagar aluguel. Certo, Pérez? Não pode ser só para fazer a manutenção da igreja. Pode só se alegrar porque Opa, não pode ser se alegrar só porque pagou aluguel. Porque compramos um som, porque compramos uma cesta básica para alguém. Tudo isso é importante.
Mas e os irmãos que estão esperando um missionário? Os povos que estão esperando um missionário? Esse missionário ele vai ir andando para outro país? Precisa ser ajudado. Isso é marca de uma igreja saudável. Liderança de Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo lideraram a missão com orientação espiritual, promovendo o crescimento e a disseminação do cristianismo. Outro dado, que eu já disse, ela se tornou uma plataforma de envio de obreiros. Antioquia, para que os irmãos saibam o que está acontecendo aqui. Desse grupo de pessoas aqui, saiu um outro grupo de pessoas que fundou a igreja de Éfeso, que é a próxima igreja que nós vamos falar. Esse grupo de Éfeso, essas pessoas começaram a ser evangelizadas na igreja de Éfeso. Criaram, pelo menos registrado, 7 igrejas, que são as igrejas do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse. Vai sair tudo dessas pessoas. Uma igreja de poder, uma igreja que faz missão. Por último, a igreja de Éfeso. Éfeso como centro de ensino. Éfeso serviu como importante centro de ensino do Novo Testamento, hospedando aulas diárias de Paulo por 3 anos, impactando diversas populações, gentios, judeus e gregos, que visitavam Éfeso para comércio e religião. Foram influenciados pela mensagem do Evangelho. Crescimento e expansão espiritual. A manifestação do Espírito Santo em Éfeso levou a comunidade de fé vibrante e plantação de igrejas na região. Olha que coisa interessante. Éfeso, você vai ver manifestação de poder em Éfeso? Vai. As igrejas aos Efésios tinham manifestação de poder, irmãos? Tinha missão? Claro que sim, estava abrindo. Mas qual que era a característica dessa igreja? Ensino. Não dá para crescer, não dá para plantar outras igrejas, 7 cartas do Apocalipse, que são as igrejas que saíram daí, se não tiver fundamento, aquelas raízes que eu mostrei na imagem, na palavra. Poder espiritual, missão e de compromisso com a comissão, com a grande comissão e ensino da palavra. Eu falei sobre quantidade aqui? Se você for ver a história dessas 3 igrejas, elas cresceram. Mas elas não estavam preocupadas em quantidade. Quantidade foi uma consequência. Vou repetir. Poder do Espírito Santo. Qual é a segunda? Qual é a segunda? Missão, compromisso com a missão. E a terceira? Compromisso com a palavra, com o ensino. Então, por exemplo, hoje nós tivemos aqui na nossa igreja uma, entre aspas, propaganda. Do quê? Do ensino. Ora, se nós queremos ser uma igreja que ensina, dá para ter um seminário mirrado? Uma igreja que está crescendo, dá para ter? Não. A nossa escola dominical tem que aumentar, o seminário tem que ter participação. Como é que é? Tem que ir para um espaço maior, para ter mais pessoas, porque se vai ter essas características saudáveis, poder, missão e ensino, qual que é o próximo passo, William? Crescer, não tem jeito. E que graças a Deus que não tem jeito. Porque é o Espírito Santo trabalhando em nós. Amém? Agora a pergunta que fica é o seguinte, querido. Você está buscando o poder? Ou está buscando crescimento? Você está comprometido com a pregação do Evangelho na sua esfera onde você está? Ou está buscando crescimento, quantidade? Você está comprometido em conhecer a palavra de Deus, assim como aqueles judeus da igreja pentecostal do primeiro século já conheciam as Escrituras? Assim como Paulo ficou 3 anos ensinando. O William falou aqui, como é que o cara consegue ficar orando tanto tempo? Paulo ficou lá 3 anos. E ele foi ensinar em outro lugar porque a sinagoga rejeitou ele em Éfeso. Ele não parou. Nós não podemos parar, irmãos. Nós precisamos ter esses objetivos como marcas. Aplicações para a nossa igreja aqui, Cristã Livre, em 2025. Falamos da igreja do primeiro século. Princípios bíblicos e supraculturais. Deixa eu explicar essa palavra supracultural, porque você vai ver ela várias vezes no livro que está na sua mão. Tudo que é supra é sobre. Ok?
Supracultural, uma igreja sobre a cultura, uma igreja que influencia a cultura, uma igreja não que é influenciada pelo mundo, mas que influencia. Aplicações para nós, que nós precisamos ser uma igreja de princípios bíblicos e uma igreja que influencia a cultura. As igrejas devem medir o sucesso por princípios bíblicos e supraculturais, não apenas pelo crescimento numérico. Qualidade espiritual acima da quantidade. Concentre-se na qualidade da vida cristã e na fidelidade à palavra de Deus, e não apenas nos números. Eu não vou lá na igreja, no grupo de jovens, porque só tem 2. Tá bom, onde estiver 2 ou 3, reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Então você não quer 2, tudo bem, você está rejeitando o terceiro, que é Jesus, que ia vir participar. Você vem com 1, tem 2, amanhã tem 3, amanhã tem 4, amanhã tem 5, amanhã tem 6. Só que quando nós não damos honra às coisas pequenas, como é que nós vamos ser colocados pelas grandes? Nas grandes. Hashtag fica a dica. A gente quer chegar onde está pronto. A gente quer chegar onde tem gente. A gente quer chegar onde está estruturado. Você quer participar. Na verdade, você quer se envolver. Certo? Quer ser beneficiado. O comportamento do consumista. Mas aqui não acontece isso. É o pessoal que está na live, esse, Lorena. Não é para cá. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Transformação e discipulado, que o pastor Cláudio falou, inclusive, sobre o Fábio aqui e o Gilberto, o Gilberto e o Fábio ajudando o Fábio. O pastor Cláudio e o Gilberto ajudando o Fábio. Transformação e discipulado. O sucesso é medido pela transformação da vida, maturidade espiritual e obediência à grande comissão. Você está numa igreja onde você está sentindo que a sua vida espiritual está sendo transformada? Ponto de interrogação. Refletir. Se a sua vida não está sendo transformada, na igreja a qual você faz parte, ou a igreja está errada ou você está errado. Porque cada um tem um pastor que merece, irmão. Cada um tem um pastor que merece. Aí vai, não merece esse pastor. Então vai para outra igreja. Agora, eu tendo a pensar que se você tem uma vida guiada pelo Espírito, Deus vai te colocar no lugar que você precisa. Com o pacote inteiro. Com o pastor, com o obreiro, com o ajudador, com o conselheiro, com a irmã que vai ajudar, com a pessoa da porta, com a pessoa que vai te integrar a um grupo da igreja. Eu tendo a pensar que Deus não erra. Comigo ele nunca errou. Agora, você pode não gostar por uma questão de afinidade. Eu não gosto da Lorena porque ela usa colete preto. Eu não gosto. Mas você não gosta do colete preto, não é da Lorena. É só do colete. Mas a Lorena é boa gente. Mas a gente coloca os estereótipos das coisas que a gente não gosta. E fala, não gosto dessa igreja porque ela canta hino da harpa. Não gosto dessa igreja porque ela só canta worship. Não gosto desse pastor porque ele não prega do jeito que eu gosto. Irmãos, vou te contar uma coisa. Só para você. Nós não estamos aqui para te agradar. Beleza? Pois não. É isso, minha irmã. É isso. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo aí, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo aqui. Se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A coisa vai fluir, o crescimento vai acontecer. Amém? Amém. Então essa transformação, ela é importante. Aplicações finais e a gente termina aqui. A ICL deve medir o sucesso por princípios bíblicos e supraculturais, não apenas pelo crescimento numérico. Qualidade espiritual acima da quantidade. A ICL deve concentrar-se na qualidade da vida cristã e na fidelidade à palavra de Deus, e não apenas nos números. Transformação e discipulado. A ICL deve medir o sucesso da transformação da vida A ICL deve medir o sucesso pela transformação da vida dos crentes, da maturidade espiritual de seus membros e a obediência à grande comissão. Finalizo aqui dizendo o seguinte, eu fui o mais rápido que eu pude, pulei algumas coisas aqui, mas Deus sabe todas as coisas. Os próximos que se virem. Os próximos da série, vocês vão ter que recuperar o capítulo 1. Termino aqui dizendo o seguinte, querido. Nós precisamos crescer fisicamente? Sim. E você, individualmente? Porque vocês são folgados.
pastor, a gente precisa de um templo grande, tal, quer estacionamento, vamos montar aqui um sol, a igreja vai encher. Beleza? Beleza, vamos lá, vamos junto. Primeiro problema, 3 para resolver. Ou você acha... Se tiver 3, vai estar bom, né, William? Porque você acha que a igreja vai crescer e não vai precisar de braços? Pessoas cheias de poder, pessoas que têm compromisso com a comissão, pessoas que têm compromisso com a palavra. Como é que vai ter 5 salas de aulas de estudo bíblico com um professor só? E onde é que estão essas pessoas? Tcharam! Então, meus queridos, para nós crescermos fisicamente, nós precisamos nos comprometer individualmente com essas características, porque a igreja não é a parede. A igreja não é... Tem um monte de igreja que é grande, que tem painel de LED, que tem som, que tem tudo, mas falta gente para trabalhar. Sabia? Pastor Cláudio Duarte, na igreja dele, falou o seguinte, ó, aqui quem trabalha é 10% da igreja. Ele falou numa pregação isso. Eu falei, opa, obrigado, senhor, não estou sozinho. Porque se o pastor Cláudio Duarte está falando isso, que na igreja dele é 10% que carrega o piano, você já está falando isso faz tempo aqui. Você fez até uma ilustração do piano. Então, querido, isso não é uma pregação de acusação. Ok? Não é para você sair daqui, nossa, o pastor falou lá aqui. Não, não é. É para você sair daqui e falar, opa, peraí. Tem umas engrenagens para apertar aqui, ó, porque eu quero fazer parte desse crescimento. Eu sou do grupo do 120. Quem é mais do grupo do 120 aqui? Amém, irmãos. Nós fazemos parte do grupo do 120. Amém? Vai ter as próximas mensagens da série aí. Eu tenho certeza que Deus vai usar grandemente os outros pastores. Eu fui responsável aqui em trazer essa introdução aos irmãos. Qualidade. Qualidade. Tem como um organismo saudável não crescer? Não. Tá tudo direitinho? Vai crescer naturalmente. A criança está bem alimentada? Ela vai crescer. E quando ela tiver quando ela começar a crescer e o médico perceber que tá abaixo, eu falo assim, opa, peraí, tá faltando alguma coisa aqui. Algum nutriente. Esta série de mensagens é para nos trazer os nutrientes. Amém? É isso que nós vamos aprender aqui. Que Deus abençoe os irmãos.